As bênçãos de Saturno. Olá! Nós somos os buscadores da luz. Trabalhamos com a espiritualidade consciente e autoconhecimento. Receba a nossa luz sem hesitar. E hoje nós iremos receber as bênçãos de Saturno. Quem é Saturno? Saturno era um deus que teria reinado sobre o mundo na chamada Idade de Ouro, quando os seres humanos desfrutavam da generosidade da Mãe Terra, sem precisar trabalhar e vivendo em um estado de pureza. Senhor do tempo, da geração, da abundância, riqueza, agricultura, renovação, libertação e das coisas sobrenaturais. A Idade de Ouro. Conta-se que Saturno instalou-se na região do Lácio e encontrou sua tranquilidade trabalhando na lavoura e na agricultura. Governava seus homens com bondade, estabelecendo igualdade de condições entre eles. Ninguém estava a serviço de ninguém, e todos os bens eram comuns. A terra produzia flores e frutos, que nasciam sem serem cultivados. Os campos eram recortados por rios de leite e de néctar, a bebida dos deuses. Das árvores escorriam mel em abundância, e os zéfiros, o vento do ocidente, perfumavam o ar. Só havia primavera. Essa era a chamada Idade de Ouro. Em lembrança dessa época feliz, em Roma celebravam-se as festas mais animadas do tempo antigo, as Saturnálias. As Saturnálias deveriam rememorar a perdida Era Dourada, período anterior a Saturno ser destronado pelo seu filho Júpiter. Essas festas começaram a ser celebradas em 497 a.C., no solstício de inverno, período que os dias encurtavam e a terra se cobria em neve, o que simbolicamente representava a morte. Por isso, era necessário que o Deus do tempo e da agricultura ficasse satisfeito. Durante a realização das Saturnálias, havia igualdade entre todos. Não havia patrões nem escravos. Era uma liberdade completa, que às vezes chegava à imprudência. Não era permitido fazer guerra. Era o período em que os legionários podiam tirar sua armadura e descansar sua espada. Os generais não usavam o manto militar. Os tribunais não funcionavam, pois não era permitido julgar ou executar criminosos. Durante as festas, as restrições sociais eram relaxadas e ocorria uma inversão de papéis. Não havia mais divisão social entre escravos e livres. As escolas eram fechadas e o trabalho cessava. Não era permitido exercer outra atividade que não fosse cozinhar. Eram realizados fartos banquetes. A comilança e a embriaguez desenfreada eram a regra,
Encontrar um romano sóbrio com certeza era a exceção. Além dos abundantes banquetes, as casas eram enfeitadas com os galhos de pinheiros, folhas de azevinho e com muitas velas. E havia o costume de trocar estatuetas de cerâmica que representavam heróis e deuses, além de outros presentes. Na obra Saturnais, que foi escrita no século V, há o seguinte relato, abre aspas, o chefe da casa dos escravos veio dizer ao seu senhor que a casa havia festejado de acordo com o ritual anual costumeiro, pois nesta festa, nas casas que guardavam o costume religioso, eles primeiro honram os escravos com um jantar preparado como se fosse para o Senhor, e só depois a mesa é posta novamente para o chefe da família. Então, o escravo-chefe entrou para anunciar a hora do jantar e chamar os mestres para a mesa. Fecha aspas. As Saturnálias foram uma das festas mais alegres do mundo antigo. Começaram a ser realizadas no dia 17 de dezembro, mas se tornaram tão populares que os romanos estenderam os festejos de 17 a 19 de dezembro. Com o passar dos anos, fizeram tanto sucesso que ficou decidido que a festa duraria uma semana, do período de 17 a 23 de dezembro. Além disso, o imperador Aureliano introduziu o culto em honra ao deus Sol Invicto, ou seja, o Sol Invencível, para o dia 25 de dezembro, que fechava oficialmente as Saturnálias. Muitos historiadores consideram o culto em honra ao Sol Invicto como o prenúncio do Natal, pois a data 25 de dezembro foi escolhida como o nascimento de Jesus por causa do início do inverno, o solstício, para simbolizar o renascimento do Cristo como a luz que ilumina o mundo. Então começou-se a supor que Jesus havia nascido em 25 de dezembro. Mas alguns historiadores e também ocultistas situam que o mestre nasceu em meados de março ou início de abril. É importante compreender que a influência da Saturnália, que celebrava o solstício de inverno, prevaleceu durante todo o Império Romano, junto à celebração do Sol Invicto, que posteriormente deu origem à data de comemoração do nascimento de Cristo, permanecendo durante séculos, e hoje nós continuamos a comemorar a data festiva com enfeites, festas e presentes trocados no dia de Natal. Essa, com certeza, é uma das bênçãos maravilhosas de Saturno. Saturno, que no ano de 2024 será o grande regente astrológico. Ele que já está regendo o ciclo maior de 36 anos. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre esse importante fato astrológico, que irá influenciar tanto a minha vida quanto a sua. Como podemos nos preparar para receber as bênçãos de Saturno? Através do conhecimento da astrologia. A astrologia é um dos primeiros registros do aprendizado humano. É a mãe da astronomia e durante muitos anos ambas foram uma só ciência. A astronomia pode ser denominada uma ciência objetiva e a astrologia deve ser denominada como uma ciência subjetiva. A astrologia trabalha com análise dos planetas e signos que nos influenciam. A astrologia nos ensina que existe harmonia e simetria no universo e que todos são parte de um todo. Ela pode ser considerada como uma filosofia que ajuda a explicar a vida. O propósito da astrologia não é culpar os planetas pelo que nos acontece,
mas ao contrário, aprender a nosso respeito através da indicação planetária. Quando nos vemos claramente, podemos descobrir novas qualidades em nós. E assim, nossas vidas podem tornar-se mais plenas, mais produtivas e repletas de propósitos, através do conhecimento de nosso mapa astrológico kármico. Os astrólogos, desde os tempos antigos, sabiam que os planetas influenciavam a nossa vida aqui na Terra. Cada planeta tem um determinado ciclo de regência. Saturno, que é um planeta, retornou à sua regência no ano de 2017 e ficará no trono até 2052, ou seja, 36 anos. Neste período, poderemos aprender a desenvolver muitas potencialidades se soubermos aplicar essa energia astral em nossas vidas. Saturno rege a forma, a disciplina, a responsabilidade, a organização, a ambição, a capacidade para uma profissão, as limitações, as tristezas e a demora. Também rege as leis e as teorias científicas, os idosos, a profundidade, a paciência, o senso de tempo, a tradição, o convencionalismo, a ortodoxia e o uso produtivo do tempo. Representa os princípios da verdade, da contração, da solidificação, da sabedoria e do amadurecimento. Algumas pessoas o consideram como um grande maléfico, outras o consideram como o senhor do tempo. Na verdade, Saturno nos mostra a maturidade da experiência adquirida com esforço e trabalho. Ele representa o pai que faz valer as leis e estabelece os limites. Quanto mais amadurecemos na jornada da existência, mais tranquila será a nossa relação com a energia de Saturno. Quanto mais aprendemos a lidar com as limitações e criamos alicerces sólidos para estruturar a nossa vida, mais seremos abençoados por Saturno através da colheita da realização. O convite que Saturno nos faz é que podemos obter satisfação sempre que estivermos passando por uma experiência de superação. Por isso, ele representa a responsabilidade, crescimento e o amadurecimento. Para amadurecer, é preciso transformar a culpa em responsabilidade, aceitar e aprender com os erros e encontrar os meios adequados para resolver os desafios. Ele nos pede que aprendamos a descartar as bagagens desnecessárias. Todos nós seremos impactados por essa grande força astral de transformação, tanto no individual quanto no coletivo. Mas se você tiver nascido com o signo solar de Capricórnio ou Aquário, ou tiver no seu mapa astrológico pontos importantes como Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, ou se tiver o próprio Saturno nesses signos, você deve tomar certos cuidados para poder passar por esse período com tranquilidade. Importante: Saturno, deus do tempo, é representado pela foice e rege os signos de Capricórnio e Aquário, Aquário junto a Urano. A palavra-chave que o descreve é o mestre. Compreenda que os signos possuem tanto a sombra quanto a luz. Todos nós podemos manifestar a luz como podemos manifestar a sombra. Por isso é importante escolher conscientemente viver na luz. E quando falamos desses dois signos, Capricórnio e Aquário, precisamos ter em nossa consciência quais são suas sombras e suas luzes. Capricórnio. Sua principal frase, eu uso, e a palavra-chave, ambição. Sua luz, cauteloso, responsável, escrupuloso, convencional, profissional, tradicional, prático, trabalhador, econômico e sério. Sua sombra, egoísta, dominador, rancoroso, fatalista. A cabeça governa o coração, teimoso, inibido e anseia por status social.
Aquário, o aguadeiro. Sua principal frase, eu sei. E a palavra-chave, imaginação. Sua luz, independente, inventivo, tolerante, individualista, progressista, artístico, científico, lógico, humano, intelectual e altruísta. Sua sombra, imprevisível, temperamental, se aborrece com os detalhes, frio, tem opiniões fixas, tímido, excêntrico, radical, impessoal e rebelde. Grave em sua mente subconsciente a mais importante bênção que você pode aplicar em sua vida através desses dois signos. Capricórnio, responsabilidade, mais Aquário, liberdade. Igual liberdade com responsabilidade. Se você utilizar essa máxima para a vida, liberdade com responsabilidade, com certeza você irá se surpreender com os resultados. Agora, numa linguagem muito simples, quero demonstrar para você outra importante bênção. Considere 7 planetas, que simbolizam 7 deuses, que te trarão 7 aprendizados. Mercúrio, a mente-ideia, a semente. Vênus, as emoções que complementam a ideia e que regam a semente, a possibilidade da escolha. A Lua, a modulação das energias do pensar e do sentir para a materialização na Terra. A Lua traz as águas das emoções que molham a Terra. Marte, a ação equilibrada que realizamos ao plantarmos o que idealizamos na Terra. Júpiter, crescimento e expansão da semente plantada na Terra. E Saturno fecha o ciclo, onde realizamos a colheita. Portanto, Saturno é o deus da colheita. E quando ele está presente, ele nos exige trabalho, empenho, enfrentamento de dificuldades, pede compromisso com as experiências, responsabilidade com liberdade para as escolhas. Saturno é o deus do tempo. Nos organiza, estrutura, ancora, solidifica e amadurece. Portanto, esse será um período para escolher, planejar, plantar e colher os resultados do esforço bem direcionado. Compreenda que você pode colher nessa encarnação ou nas próximas, pois existem sementes que levam mais tempo para germinar, crescer e frutificar. Saturno nos diz: tenha disciplina, paciência, persista, mantenha o foco e a tranquilidade. Minha ação é lenta, mas duradoura. Então, nesse instante, receba a sua maior bênção, a oportunidade de construir com alicerces firmes aquilo que vai permanecer através dos tempos. Guarde isso. Vamos viver a alegria desses dias, com equilíbrio, espiritualidade e gratidão, colhendo os frutos de nossa semeadura. Namastê!